Olá pessoal, meu nome é Danilo, eu sou analista de tecnologia do Banco do Brasil e estou aqui hoje para dar algumas dicas para vocês sobre a prova da seleção externa que vai acontecer agora no dia 26, no domingo. Eu sei que vocês já devem estar estudando e na verdade a intenção desse vídeo é justamente complementar esse estudo de vocês. Não é fazer uma abordagem muito longa sobre tudo, e sim um pouquinho sobre cada tópico, sobre as coisas mais importantes, algumas dicas, baseado no edital e em provas anteriores da FCC mesmo. Então vamos começar aqui sobre alguns conteúdos básicos. Primeiramente, aqui na apresentação, sobre o conteúdo de hardware e software. O que acontece? É bom focar no edital e nesses conteúdos básicos, porque muita gente acaba exagerando, estudando muita coisa além do nível médio que é o nível da prova, e isso acaba atrapalhando um pouco. Então vamos lá, começar do básico mesmo. O que é um hardware e o que é um software? Qual a diferença? O hardware é aquilo que a gente chuta e o software é aquilo que a gente xinga. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Por que isso? Porque um hardware realmente eu consigo chutar. É um componente físico, é um mouse, um teclado, uma placa, um monitor, realmente eu consigo tocar, eu consigo pegar num hardware. Um software já é uma coisa intangível, eu não consigo tocar, eu só consigo interagir. No caso, o software são programas que a gente usa aí no dia a dia, navegadores da internet, o próprio pacote Office, entre outros. Então o que acontece? Sabendo essa diferença básica, uma pegadinha que pode acontecer, nesse caso, é fazer uma mistura aí. Por exemplo, o MS Word é um hardware, editor de texto, onde o usuário é capaz de redigir, formatar e configurar textos que podem ser salvos em vários formatos. Então vamos lá. É um hardware, uma pegadinha interessante. Trocar aí a palavra hardware por software, se você não estiver atento aí, pode acabar enganando. Então, na verdade, o MS Word é um software. Sabendo disso, vamos entrar na grande questão que o pessoal me perguntou, falou que tinha mais dúvidas aí no fórum do Facebook, que é a questão do pacote Office. Então, na verdade, o pacote Office são vários softwares. Agora, por que MS Office e BR Office? O MS aqui do Office é de Microsoft. Então, o pacote MS Office, que é Microsoft Office, ele é um pacote pago, é um pacote proprietário que é da Microsoft. E o BR Office é a versão gratuita, é uma versão de software livre. Então, por que no edital do banco tem os dois? Porque são os dois mais utilizados no banco. Porque, principalmente na rede das agências, que é utilizado o Linux como sistema operacional, a gente vai falar disso um pouco depois, é utilizado mais o BR Office. Mas o banco tem a licença também do Microsoft Office, para várias máquinas aí é utilizado também. Então o que acontece? Nesse pacote tem o Word, que é do MS Office, que é o software que vai fazer edição de textos. E o similar dele do BR Office é o Writer. O Excel, do Microsoft Office, que é a planilha eletrônica, tem o similar do BR Office, que é o Calc. E o PowerPoint tem um similar que é o Impress, que é para fazer apresentações de slides. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o Calc, vou colocar aqui duas questões de provas anteriores da FCC sobre ele, falando bem básico, a forma de interagir com ele e de montar aí uma planilha e fazer alguns cálculos. Então o que acontece? Eu separei aqui duas questões, mas antes aqui de começar na primeira questão, eu vou abrir aqui o Calc, esse é o Calc do BR Office, não é a versão do Excel. E o que acontece? Um arquivo salvo aqui no BR Office, ele pode ser aberto no Excel, no Microsoft Office, se salvo em um formato que os dois consigam entender, ou seja, seja uma língua que os dois saibam falar. O que significa isso? Se eu salvar como aqui um arquivo, por exemplo, e ele tiver num formato, por exemplo, XLS, é um formato que os dois vão entender. Então, isso significa que os dois são compatíveis, no sentido que eu posso fazer uma edição de um arquivo no Microsoft Office e depois eu posso abrir ele também no BR Office e editar, e vice-versa. Um arquivo desse, salvo por exemplo no formato XLS, aqui no Calc, é chamado de pasta de trabalho. Eu não vou salvar esse arquivo aqui.
Mas isso é uma pasta de trabalho e ela tem um nome, no caso aqui está sem título. Dentro dessa pasta de trabalho eu posso ter várias planilhas. No caso aqui eu tenho 3, que eu dei o nome de testes, dei o nome de questão de multiplicação e questão de funções. O que acontece? Eu separei 2 questões, inclusive é uma coincidência aqui da prova de 2 provas anteriores da FCC, que as 2 questões são o número 44 e as 2 falam sobre o calc e sobre fórmulas, uma forma de utilizar ele. Então, bem básico, vamos ver aqui como que a gente faz a leitura dessa tela no calc. Para começar, a gente tem aqui colunas que são identificadas por letras A, B, C, D e assim por diante. E temos as linhas, são identificadas pelos números 1, 2, 3, 4 em sequência. Então acontece, um campo desse aqui no meio, onde eu consigo editar com texto ou com fórmulas, ele é chamado de célula. E o nome dessa célula vai ser a correspondência da coluna e da linha. Então, por exemplo, eu estou numa célula aqui, está até aceso aqui de azul claro, B2 seria o nome dessa célula, a forma que eu identifico aqui. Isso é importante para a gente conseguir fazer a leitura bem das questões na hora de ler a prova. A gente saber que quando falar um B2, um B7, um A3, está falando de uma correspondência aqui de uma célula. Então vamos lá, o que eu posso colocar aqui nessas células? Posso colocar qualquer tipo de formato de texto que eu quiser. Formato escrito, por exemplo aqui, aula de informática. Posso colocar um formato numérico, por exemplo o número 150. Posso colocar um formato de data, por exemplo a data da prova, 26/5/2013. Então eu posso fazer aqui a edição de vários formatos de texto. O que costuma ser feito são inserções de dados no formato de tabelas. Tabelas normalmente tem o quê? Tem um identificador aqui de coluna. Então, por exemplo, vou criar aqui uma identificação. Coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Aqui, por exemplo, vai identificar um nome, aqui a data de nascimento e aqui a idade. Então isso aqui pode ser usado também como um mini banco de dados. Por exemplo, Danilo, data de nascimento 1/9/88, idade 24 anos. O que acontece? Vamos supor que aqui na coluna D, eu queira mais uma coluna aqui, e queira fazer um identificador que qual vai ser a idade daqui a 10 anos, ou seja, a idade em 2023. Como que eu faria isso? Bom, eu preciso fazer a conta aqui de cabeça, então 24 mais 10 anos seria 34, e colocar a informação aqui. Eu posso fazer isso, mas não é a melhor forma. A melhor forma de fazer isso é colocar uma fórmula aqui nessa célula, que é identificada aqui pelo D3, na célula D3. Por que isso? Porque se em algum momento eu precisar alterar esse valor aqui da idade, ou quiser fazer aqui para várias pessoas aqui nesse banco, nessa tabela, eu tenho esse valor aqui automaticamente calculado. Então o que acontece? Eu tenho uma barra aqui, que é a barra do conteúdo, onde eu posso fazer alteração nela ou pela célula. Então no caso, como é que eu coloco uma fórmula aqui? Uma fórmula bem básica, todas as fórmulas são começadas com o sinal de igual. Então coloquei um sinal de igual, eu posso fazer uma conta simples, por exemplo 2 mais 2. Eu tenho aqui o valor 4. Então eu tenho a representação matemática aqui, o mais, o menos, que é uma subtração. A multiplicação é identificado pelo asterisco, no caso 2 asterisco 2 é 2 vezes 2. E tenho a divisão,
pela barra. Então 2 barra 2 é 2 dividido por 2, que é 1. Então nesse caso, como que eu faria essa fórmula simples aqui? Eu faria a idade, que eu já tenho. Eu posso clicar aqui com o mouse em cima, vai aparecer o que? C3. Então na verdade C3 é a identificação da célula. Coluna C, linha 3. Vou colocar aqui o meu sinal de mais o que? Mais 10 anos, que é a correspondência para 2023. Quando eu fizer isso, eu já tenho automaticamente calculado o valor 34. Se eu quiser, eu posso fazer o seguinte. Eu posso, supondo que eu vou colocar mais pessoas aqui nessa tabela, eu posso fazer uma cópia usando o Ctrl C, o atalho do teclado, ou posso vir aqui com o botão direito e na opção copiar. E vou fazer o que? Vou selecionar aqui 3 células aqui embaixo e vou usar o Ctrl V para colar, ou então o botão direito, colar. E o que vai acontecer? Apareceu o 10 aqui. Por que apareceu o 10? Não era para aparecer o 34? Já que eu fiz a conta aqui. Mas vamos ver o que aconteceu. Na hora que eu for aqui, por exemplo, no D4, o que ele está mostrando aqui para mim? Ele está mostrando C4 mais 10. Então, na verdade, o que aconteceu? Quando eu copiei, ele fez a correspondência para a linha que eu estou. Então, a fórmula em cima, aqui na célula de cima, era o que? Era C3 mais 10. Quando ela foi colada aí embaixo na linha 4, automaticamente ele já reconheceu como C4 mais 10. E assim por diante, C5 na de baixo e C6. Por que isso? Que ele entende que eu vou querer chegar aqui e colocar uma outra pessoa. Por exemplo. Se eu colocar o 24 aqui, ele vai calcular o 34. Mas se eu colocar um outro valor, por exemplo 10, ele vai calcular também mais 10 anos, que seria aqui o valor 20. Então é para isso, ele já faz a correspondência por linha. Mas espera aí, vamos supor que eu quisesse aqui em todas essas células o cálculo travado aqui do 24 anos. Eu não quero que ele faça essa correspondência, eu quero que ele passe os 24 anos mesmo para todas essas células aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar essa fórmula aqui de C3 normal. Eu coloco um símbolo aqui. Qual símbolo que é esse? Aquele cifrão, o símbolo de dólar. O que esse símbolo corresponde para mim aqui atrás do número 3? Ele corresponde que sempre eu vou utilizar a correspondência da linha 3. Ela vai ser travada. Quando eu copiar essa fórmula para baixo, ela não vai alterar automaticamente para fazer a correspondência. Será que funciona? Vamos fazer um teste. Vamos fazer o mesmo procedimento, fazer uma cópia aqui e vamos colar de novo aqui embaixo para ver o que vai acontecer. Ele está falando que eu estou substituindo, que eu já tenho dados, eu vou colocar aqui sim, que eu quero substituir. Agora apareceu 34 em todos. Por quê? Se eu vier aqui, eu vou ver que a fórmula ficou travada em C3 para todos, porque eu coloquei o dólar antes. Então, qual que é a função desse dólar na fórmula? É travar a correspondência da linha ou da coluna que eu quero fazer. Eu poderia colocar aqui também um dólar antes do C, se eu quisesse travar sempre para ser o C como coluna. Legal. Então a gente já tem aí informações importantes. Como fazer uma fórmula, quais os tipos de sinais que eu uso para os operadores matemáticos e como que eu faço para travar uma coluna ou uma linha na forma que eu quero, que é colocando o cifrão. Eu vou tirar aqui e vou deixar a correspondência automática mesmo. Foi só um teste. Tá, mas é só contas matemáticas que eu consigo fazer aqui? Não, não é. Eu consigo usar fórmulas também. Então, supondo que aqui embaixo
eu quisesse o total das idades que eu tenho. Onde que eu tenho as minhas idades? Eu tenho as minhas idades aqui na coluna C, a partir da linha 3 até, por exemplo, a linha 6, se eu quiser fechar minha tabela aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma fórmula aqui na célula C7, começando sempre pelo igual, senão ele vai achar que é um texto somente. E vou colocar o que? Vou colocar uma função que já tem pronta aqui no programa, no Calc, que é a função de soma. Ó, quando eu comecei a digitar, vocês podem reparar que ele já começou a preencher ali para mim. Ele já entendeu que eu quero, por exemplo, a função soma. E a característica, a forma que eu tenho de escrever para o Calc entender, é sempre o nome da função, abrir parênteses e colocar separado por ponto e vírgula quais são os parâmetros. No caso aqui, cada célula que eu colocar, ele vai entender como um somatório. Eu posso colocar manualmente, escrevendo aqui, por exemplo, C3, que é onde começa, 2 pontos para um intervalo longo. Ele reconhece esses 2 pontos como intervalo, ou seja, vai de C3 até, por exemplo, C6. Fecho o parênteses aqui, tem uma fórmula que vai me dar o somatório aqui das idades. Então, 24 mais 10 é 34. Se eu adicionar, por exemplo, mais uma idade aqui, 15, e mais uma 20, ele já faz automaticamente a soma que já estava programada. A outra forma de fazer isso seria a seguinte: seria não escrever manualmente. Se for um intervalo muito grande, às vezes eu não sei, eu posso selecionar aqui com o mouse e arrastar, e olha o que ele vai fazer. Ele já vai pegar automaticamente, eu só fecho o parênteses aqui e tem a mesma correspondência. Legal. Então, eu tenho essa fórmula que é a fórmula de soma, e tenho várias outras formas utilizadas aqui dentro do Calc. É importante, no caso, saber as principais fórmulas que são as simples, as mais utilizadas, que é essa fórmula da soma, que seria um somatório. Mas o que acontece? Se você quiser saber as funções que existem aqui dentro, você pode ir em qualquer célula. Por exemplo, eu vou aqui na A9, que eu inseri uma fórmula aqui. Eu posso clicar aqui, ó, nesse símbolo de f de x, que é o assistente de funções. Ele vai fazer o quê? Ele vai abrir uma caixa aqui para mim, e eu posso selecionar, por exemplo, todas as funções, e ele vai mostrar a função aqui embaixo. Então, olha só, vai estar por ordem alfabética. Então, olha só o número de funções que eu vou ter aqui no Calc, que são funções muito similares às do Excel. Pode mudar alguma coisa em relação ao nome, então não achem que sempre o nome que tiver no Calc vai ser o mesmo nome que está no Excel. Pode ser que não seja o mesmo, pode ter alguma diferença, mas elas são muito parecidas. Uma função muito usada também é a função de contador. No intervalo, você pode usar, por exemplo, a função cont, sempre começa com cont, para contar células que tenham valores, células que estejam vazias, no caso é o cont vazio. Cont C, que é um contador condicional. Ele contar quantas vezes que aparece, por exemplo, o nome Maria, quantas vezes que aparece o número 10. E repara o seguinte, toda vez que eu clico aqui numa função, aqui em cima é mostrado a forma que eu utilizo. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, eu preciso colocar um intervalo, um ponto e vírgula, e colocar os critérios que eu quero usar nesse intervalo para contar. Por exemplo, eu coloco aqui um intervalo, igual a gente escolheu aquela hora, C3 até C6, e coloco o critério, por exemplo, que eu quero contar se o número for 10. Ele vai contar para mim todos os números 10, quantas vezes que ele aparece nesse intervalo. E isso acontece para todas as formas. Ensino você a usar e falo como que trabalha a função, aqui dá uma descrição dela. Legal. Sabendo esses conceitos básicos, vamos analisar aqui duas questões de provas anteriores e vamos montá-las aqui no programa. A primeira questão que a gente vai analisar é essa questão aqui, ó.
considerando a planilha abaixo. Então eu tenho uma planilha aqui, na coluna A eu tenho um multiplicando, na coluna B multiplicador, na coluna C e D eu tenho o produto. Só que repare a diferença. Na coluna C eu tenho valores diferentes da D, ou seja, provavelmente está inserido ali fórmulas diferentes. Então vamos ler a questão. Os produtos da coluna C foram obtidos pela aplicação da fórmula, ou seja, tem uma fórmula aplicada ali da coluna. A2 vezes B2, copiado de C2 para C3 e C4. Ou seja, o que ele está falando? Que foi feita uma fórmula e ela foi copiada. Foi copiada para essas três células aqui, a correspondente C2, C3 e C4. Tanto no Excel quanto no BR Office Calc, utilizando o mesmo procedimento para a coluna D. Os produtos exibidos em D2, D3 e D4 foram obtidos pela fórmula em D2 igual a... O que ele quer dizer? Que ele tem esses valores aqui e ele quer descobrir qual fórmula que foi aplicada na coluna D para obter aqueles valores lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: vamos montar isso aqui no programa para entender melhor a questão e vamos fazer uma análise aqui. Então eu tenho multiplicando, vamos aqui na questão de multiplicação, na minha outra planilha. Tenho aqui na coluna A multiplicando, na coluna B o multiplicador, na coluna C produto e na coluna D também produto. O meu multiplicando é 2. Aí na coluna B eu tenho vários multiplicadores. Eu tenho 3, 4 e 5. Então vamos colocar lá 3, 4 e 5. O que acontece? Na C e D foram aplicadas fórmulas. Ele está falando que na C ali foi aplicada a fórmula A2 vezes B2. E ela foi copiada para C2, C3 e C4. Então vamos colocar essa fórmula lá, A2 vezes B2. Eu tenho aqui então uma fórmula, sempre começada com igual, A2 vezes B2. Ok, eu tenho 6 aqui. E o que ele está falando? Que copiou, ou seja, veio aqui, clicou na opção copiar e colou ela aqui embaixo. O que acontece? Apareceu o 0 aqui. 600, que é o mesmo que está aqui na questão. Ou seja, é a fórmula mesmo que foi aplicada em C. Agora, na coluna D, eu tenho 6, 8 e 10. E a questão quer saber o seguinte: para ter ali 6, 8 e 10, qual que foi a fórmula que foi aplicada ali na coluna D e que foi copiada igual foi na C? É isso que ele está querendo saber. Tem diferença então aqui, ele está questionando as diferenças entre colocar o cifrão antes da correspondência da coluna e da linha. A gente acabou de ver que a função do cifrão é o quê? É travar para que não seja alterado automaticamente quando eu faço uma cópia, para ficar uma correspondência única ali, apenas do 2, multiplicando todos os números. Porque no caso da coluna C, quando colou embaixo, por exemplo, ficou branco multiplicando 4. O branco é considerado como 0, multiplicou 4, ficou 0. Então ficou branco multiplicado por 4, 0, branco multiplicado por 5, 0. Já na coluna D não, ele teve a correspondência do 2 multiplicando 3, do 2 multiplicando 4 e do 2 multiplicando 5. E ele quer saber qual que foi o travamento ali que foi usado com o cifrão para obter aquele resultado. Então a gente vai fazer um teste. Vamos ali aplicar a letra A para a gente ver o que vai acontecer. No caso a letra A tem o travamento antes do A, antes do 2 e antes do segundo 2. Do A2 vezes B2.
Vamos fazer esse teste aqui para ver o que ia acontecer. Ou seja, eu tenho um A2 vezes B2, só que travado o A, travado o 2, e travado o 2 aqui de novo. Olha só o que aconteceu. Na hora que eu dei o Enter aqui, ele não fez a conta. Por quê? Porque todas as fórmulas começam com sinal de igual, senão ele entende como texto. Então vamos lá. Tenho o valor 6 e eu vou copiar aqui para baixo. Quando eu fizer a cópia, o que aconteceu? 6, 6 e 6. Por quê? Porque eu travei a linha 2, eu travei o B2 também. Ou seja, se eu travar tanto A quanto B, para todas as cópias aqui, eu vou ter uma multiplicação de A vezes B na linha 2, que foi a que estava travada. Então vai ser um 2 vezes 3, 6 para todos aqui. Ou seja, a questão até errada. Por quê? Porque eu tenho que fazer, na verdade, aqui é travar apenas o A2 e deixar o B ficar dinâmico para a linha 2, para a linha 3 e para a linha 4 à medida que eu for copiando aqui, para ter os resultados. Então, sabendo disso, vamos analisar as respostas ali de novo. Na B, está acontecendo o mesmo erro. Olha só, ele está colocando o cifrão tanto antes do A, quanto antes do 2 do B ali. Não pode travar os dois, a gente acabou de ver isso. Na letra C, está travando somente a linha 2 no A e mais nada. Será que essa letra C aqui vai funcionar? Eu creio que sim, que essa seja a resposta. Vamos fazer um teste e vamos explicar o porquê. Então vamos colocar aqui, travando apenas a linha 2 e deixando o resto destravado. Ele deu o resultado 6 aqui. Vamos fazer a cópia e vamos alterar aqui as outras duas. Olha só, 6, 8 e 10. Então ficou igualzinho a questão que eu tinha. Por quê? Porque eu estou falando que eu estou travando a linha 2 aqui no A e estou multiplicando na coluna B pela correspondente. Se eu tiver na linha 2, 3 ou 4. Que é o que está acontecendo aqui. Olha como é que foi mudado. Aqui eu tenho o A travado na linha 2, B2. Aqui eu já tenho B3 e aqui eu já tenho B4, que é a correspondência dinâmica para fazer o 2 vezes 3, 2 vezes 4 e 2 vezes 5. Então, esse era o que aí da questão para conseguir fazer essa resolução. A princípio, se não está acostumado a mexer no Calc, vai pensar, não sei o que é esse cifrão, significa dinheiro, alguma coisa assim, vai ficar um pouco perdido. Pela lógica, às vezes conseguiria encontrar o resultado aqui. Mas é importante sempre abrir mesmo, mexer um pouquinho e entender como funcionam essas questões das fórmulas. Porque está caindo muito nas questões da FCC essa questão de misturar o Calc com a aplicação de matemática financeira ou matemática simples nas questões, de uma forma bem objetiva. Legal. Então, passando essa questão, que a gente viu que é a resposta é a letra C, vamos passar para a próxima. Separei uma outra questão, que também é uma fórmula. Fala sobre fórmulas aqui no Calc. E tem uma planilha ali, com a correspondência. Tem estações ali do ano, primavera, verão, outono, inverno. Repete ali o outono, repete o verão. E tem um total. O que acontece? Tem os valores ali e tem uma soma. Aí está falando, a função utilizada na célula B7, ou seja, a gente viu como é que a gente faz para identificar a célula. É coluna B, linha 7, ou seja, esse valor é 15 aqui. Está falando que a função que foi utilizada aqui para obter esse 15 realiza a soma dos valores da coluna B, ou seja, a soma de todos esses outros valores aqui da coluna B, quando correspondente ao item outono da coluna A. Ou seja, ele só faz a soma se o correspondente da coluna A for a palavra outono.
qual função que faz isso? Ele está perguntando, ou seja, a resposta aqui da questão é qual a função que daria esse resultado, que faz essa aplicação aqui no Calc. A gente acabou de ver sobre as funções, a forma que eu consigo achar isso lá. No caso eu tenho que saber, eu tenho que ter usado aqui para poder fazer essa resposta, mas eu poderia usar lógica também, a gente vai ver isso no final. Mas vamos primeiro aplicar isso aqui no cálculo para ver como que funciona. Vamos copiar essa planilha aqui. Então eu tenho primavera, verão, outono e inverno. Aqui na segunda questão da função. Estou apagando aqui o conteúdo com o delete. Então eu tenho primavera, verão, outono, inverno. E tenho a repetição aqui de outono e verão. E depois tem o total. E aqui nas colunas eu tenho os valores 458, 976. Então tem 4, 5, 8, 9, 7, 6. E aqui na B7, não é B7 que está falando lá na questão, tem uma fórmula e quer saber qual fórmula que foi utilizada para obter esse valor 15. Sempre que tiver um outono, fazer a soma. Então vamos lá. A primeira função ali, letra A, escolher, letra B, soma, letra C, substituir, letra D, soma C, letra E, arrumar. Então tá, vamos descartar algumas opções aqui. A soma, a gente acabou de ver, fez um exemplo aqui, que é o que? Faz o somatório de um intervalo, mas faz um somatório de todos os valores. Ou seja, se eu aplicar aquela função soma, que a gente acabou de ver, o resultado não seria 15, seria a soma de todos os valores que está ali na coluna B. Então a gente pode descartar. A função substituir não tem nada a ver com o contexto. Ou seja, por que eu vou usar uma função de substituição para fazer uma soma? Arrumar também não faz sentido nenhum. Não tem nada a ver com o contexto, que é uma soma se eu tenho o valor outono. Olha bem o que eu acabei de falar. Uma soma se tenho o valor outono correspondente na coluna A. Então tem ali a resposta da letra D, que é uma função soma se. Soma somente se eu tenho algum critério. Tudo bem. A gente sabe que a resposta é essa pela lógica aqui utilizada. Já que poderia confundir um pouco, às vezes, o soma se ou o soma, que é mais difícil. Ou escolher, por exemplo. Se alguém não sabe, poderia pensar, eu posso escolher qual que é a correspondência que eu quero e ele vai fazer só aquela soma. Mas é bem lógico aqui que eu tenho que utilizar pelo menos uma soma. Então, vamos aplicar aqui a fórmula correta, que seria a letra D, soma C. Vamos ver como que ela funciona. Para isso, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Eu venho aqui na célula correspondente, a B7, clico naquela opçãozinha do assistente de funções, vou procurar o meu soma C, que é com S, está aqui em ordem alfabética. Achei aqui, ó, o meu soma C, e eu vou aplicar aqui a fórmula soma C. Como que eu faço isso? Se eu clicar aqui 2 vezes em cima dela, já vai aparecer um assistente que mostra os campos da forma que eu preciso preencher. No caso aqui, intervalo, critérios e a soma do intervalo. O que é o intervalo? O intervalo é aonde que eu vou verificar o critério que eu preciso. Onde que eu preciso verificar se eu tenho outono ou não? É ali na coluna A. Então, eu vou verificar de A1, aqui um intervalo pelos 2 pontos, até A6. Certo? Qual que é o critério que eu tenho? Eu quero achar a palavra outono.
eu coloco aqui entre aspas duplas, porque é um texto. Se fosse um número eu não precisaria. Coloco aqui outono. E a soma do intervalo é o intervalo que eu quero fazer a soma. Se tiver uma correspondência, que é o que? A coluna B. Então, a coluna B de 1 até 6. Aqui ele até já mostrou para mim, ó, o resultado embaixo, que é o 15. Então vamos lá, vamos dar um OK. Ele vai aplicar e eu tenho aqui a minha tabela igual da questão com o valor 15. Ou seja, a resposta D, assim como tinha feito aqui a explicação para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, tenha clareado um pouco sobre o que é o cálculo, Excel, e como que está sendo cobrado isso nas provas da FCC. Está sendo muito cobrado, principalmente essa questão da planilha eletrônica, focada mesmo na aplicação em fórmulas matemáticas e em matemática financeira. E então, até o próximo vídeo, eu vou tentar esclarecer mais coisas aí para vocês sobre o conteúdo do edital. E boa sorte e bom estudo a todos. Obrigado.